Olá, gente, olha aí, ó. Quarta-feira, hoje, já 8 de julho, né, um mês andando. Daqui a pouco a gente já vai estar em agosto, porque o difícil é chegar em agosto. Chegou em agosto, já é Natal, praticamente. E vamos continuar nossa guerra aí, né? Continuar nossa luta em busca dos nossos sonhos. Muito difícil aparecer no Enem é um tema de natureza social. Muito raro mesmo. Muito raro. Esse ano pode ser que venha um tema assim. O que é o tema de caráter aliás, social e comportamental? Quando você fala de comportamento social, você está falando de relação entre as pessoas, né? E você não vê, é muito raro encontrar um tema assim, a não ser esses vestibulares mais específicos. FUVEST, Unicamp, eles gostam muito de fazer reflexão sobre as relações entre as pessoas. O Enem gosta mais da coisa prática, né? Violência contra a mulher, manipulação de dados na internet, racismo, são coisas mais práticas. Eu gosto desses temas de comportamento social, gosto muito, porque eles revelam a nossa reflexão sobre o mundo que está aqui ao nosso redor, né? Mais próximo de nós. A gente não está tão isento, não está tão distante. E para mim é competente quem consegue fazer textos com essa proposta. Eu acho sempre muito bom. Gosto. Quando eu dava aula, há muito tempo, quando a gente começou com essa história de cursinho, eu torcia para que os alunos pedissem para mim temas de natureza comportamental, assim, relação entre pais e filhos, relação entre gerações. Eu sempre achava bacana, eu sempre achava interessante que as pessoas pedissem para mim opinião sobre comportamento. Olha, como é que você se relaciona com seus filhos? Como é que você se relaciona com seus irmãos? Como é que você se relaciona com os outros professores? Sabe essa coisa de relação mesmo? Aí eu propus esses dias, semana passada eu propus esse tema da redação, que era sobre desafios da paternidade. E aí a gente podia interpretar esse tema de duas formas. O desafio da paternidade do pai em si, o desafio do pai, o homem, e desafios da paternidade, de ser pai e mãe. As duas formas eram possíveis. A gente, quando tem esse tema assim, a gente costuma dizer que alarga a expectativa da banca. Se você falar sobre pais, tá bacana. Se você falar sobre pais, homens e mulheres, tá bacana. Se falar sobre pais, homens, tá legal também. E vou falar sobre pais, vou fazer da minha experiência, tá bom? E aí vou trazer para cá. Vocês vão ver, tema de comportamento é um ótimo exercício, um ótimo treino. Se vocês tiverem a chance de, que ainda não fez, escrever sobre isso, eu queria ver. Aí você escolhe, tá? Fala sobre pais para paternidade e fala pai e mãe para falar sobre paternidade também. Pode ser? Eu vou escolher falar sobre paternidade e vou relacionar com os homens, tá? Vamos ver como é que fica. Vou montar o parágrafo de introdução nos moldes. Olha como é legal, eu gosto. Isso aqui eu faço. A gente está gravando essa aula aqui. Mas se fosse para. Professor, faça isso aí em 10 minutos. Eu faria. 10 minutos uma redação dessa. 10 é exagero, mas 12. Faria em 12 minutos. E é bom escrever sobre isso. Que está perto de nós, está mais à flor da pele. São temas de comportamento. Por exemplo, gravidez na adolescência. Desafios da adolescência. São sempre temas muito interessantes. Novo papel da família, comportamento sexual, são temas muito interessantes. Não costumam vir, engraçado, não costumam vir esses temas, que eu acho que daria um número maior de redações com nota boa. Mas enfim, bora lá, vamos treinar. Não foi porque eu escrevi esse parágrafo, mas eu gostei muito dele. Meninos, eu não fiz o parágrafo de introdução com uma estratégia específica para começar. Não fiz. Fiz o parágrafo de introdução pensando na seguinte ideia. Eu acho que, como pai, acho que a gente enfrenta dois desafios hoje. E não precisava de um paralelo argumentativo para defender minha opinião. Eu tenho argumentos para fazê-lo sem precisar de um autor e tal. Vou fazer, lógico, no corpo da redação. Mas não quis começar. Comecei com o que a gente chama de tópico frasal, que é a ideia que resume o parágrafo todo. Se vocês forem olhar para cá, eu fiz 1, 2, 3 períodos, mas pequenos, você deve dar umas 4 ou 5 linhas, porque quero caprichar muito no argumento. Vocês vão ver, quero caprichar muito no argumento. E eu marquei aqui as duas problemáticas, tá?
mas começa com uma frase que não sei se é minha, sei lá, mas acho que tem a ver com o que eu penso. O homem ergueu em torno de si uma muralha de estereótipos que blinda esse homem, mas também o isola. Nós, homens, criamos em torno de nós, a gente criou uma muralha, assim, olha, aqui nesse espaço não pode entrar. Isso é bom porque blinda a gente, mas é ruim porque a gente se isola, porque a gente não pode se revelar frágil, humano, pai, enfim, né? Eu acho isso. E aí, essa é a reflexão que pode ser feita ao analisarem-se os desafios da paternidade no século XXI e todos os entraves identificados em tão dura missão, a missão de ser pai. Basicamente, os obstáculos encontrados pelos descendentes... Vou colocar uma vírgula aqui, tá? Basicamente, os obstáculos encontrados pelos descendentes de Adão para se mostrarem pais plenos são a perda da autoridade motivada por novos conceitos de relação, primeiro parágrafo, e o machismo estrutural ainda capaz de evitar conversas francas e abraços fraternos. Eu acho. Primeira coisa que eu vou avaliar. Hoje em dia, a gente tem um conceito falso de que os pais têm que se igualar com os filhos. Eu acho isso muito perigoso. Eu vou dizer isso no meu parágrafo de argumentação. A equidade tem que ser uma equidade moral. A igualdade tem que ser uma igualdade de possibilidade de diálogo. Mas pai é pai, filho é filho. Pelo menos eu acho, né? Eu sou contra essa ideia de que pai é amigo de filho. Não, pai não é amigo de filho. Pai é pai. Amigo de filho é um amigo da escola, é o amigo que ele construiu nas relações dele. Pai não pode ser amigo de filho. Não nesse sentido literal da palavra, amigo no sentido de estar perto. Tudo bem. Mas pai é pai. Essa confusão na autoridade do pai é muito motivada pelo que a gente vê na mídia, né? Que quando você vê numa novela, quem está errado é o pai que proíbe, é o pai que diz não, é o pai que cerceia, é o pai que é rigoroso. Para ser bom pai, o cara tem que liberar geral. Eu sou contra essa ideia. Mas, enfim, é um conceito. Por isso que o texto é dissertativo e argumentativo. É minha opinião. E aí é legal falar sobre isso. Viram lá o professor marcando as problemáticas? Olha, são duas coisas. A perda de autoridade motivada pelos novos conceitos de relação, primeiro parágrafo, e depois o machismo. Nós, pais, somos muito machistas. A gente acha que não pode sentar à mesa, conversar sobre sexualidade com os filhos, não pode se mostrar frágil, não pode se mostrar humano, não pode se mostrar errático. Não, pai não é. Não, pai erra sim, pai erra, falha e tem que se dizer, tem que dizer que erra, tem que pedir desculpa, tem que dizer que ama, tem que chorar junto, tem que dar colo, pelo menos eu acho. Então, os meus 2 parágrafos estão montados. No primeiro, eu vou falar sobre os novos conceitos de relação que impedem a autoridade do pai. E no segundo, eu vou falar sobre esse machismo estrutural que ainda está presente aí, né? E que alimenta a dificuldade de ser pai. Bora lá? Vamos fazer agora parágrafo de argumentação? Então, 2 parágrafos de argumentação para justificar essa opinião aqui, ó. Dê uma olhadinha lá. Primeiro, os novos conceitos de relação impedem a autoridade do pai e o machismo estrutural. Agora vamos lá, para fazer argumento. Vamos lá. Meu primeiro parágrafo de argumentação fala sobre essa perda de autoridade motivada por novos conceitos de relação. Eu acho assim, falei isso para vocês. Eu acho que cada vez mais os pais viraram reféns de uma vontade que não é deles. Cada vez mais você tem pais que viraram refém dos filhos porque existe um novo método de ensinar, um novo método de orientar, um novo método de cuidar dos filhos. E aí os pais passam a ser ultrapassados, passam a ser conservadores. Muito disso se deve a essa mídia. Não só, né, mas aos digitais influencers, às novelas, aos filmes, às séries, aos amigos, aos conceitos que vão de uma família para outra, mas mudam, né? Mudam. O meu conceito de família é um, o seu conceito de família é outro. O problema é que muitas vezes a gente quer uniformizar isso e faz mal. Faz mal. Então, a mídia tem esse poder de tentar uniformizar o comportamento e o gosto das pessoas. E eu vou falar exatamente disso. Inclusive, uso um exemplo aqui da Malhação, que eu vi esses dias. Vocês devem estar assistindo também, agora que a gente está na pandemia. Que a menina lá não sabia nem quem era o pai do filho. Quem está errado? O pai dela. Que questiona. Por que você engravidou cedo, antes dos 18?
Por que quem é o pai do seu filho? Quem está errado é o pai. Quem está errado é o pai. Então fica na cabeça da juventude que adolescentes e jovens têm sempre razão. Porque tem razão na novela, porque tem razão no filme, porque foi isso que viu de um pedagogo, porque isso eu vi de um psicólogo, de um sociólogo. Na prática não é assim não. Aí vou trazer para cá, para o meu argumento. Falar sobre a autoridade motivada por novos conceitos é um desafio para a paternidade. Lá vai, ó. Deve-se considerar de início que os pais têm a concorrência de novos modelos pedagógicos baseados no liberalismo, na autonomia dos filhos, mas também na contestação da autoridade paterna. Viram? Viram lá, professor? Olha lá. De início, essa é a concorrência. Os novos conceitos de relação é a concorrência. Em recente episódio da novela Malhação, deu-se a impressão de que errado estava o pai, o qual criticava a filha pela gravidez precoce e por conta de adolescente não saber a identidade de quem a engravidara. Eu estou usando uma forma do pretérito mais que perfeito. Professor, o senhor diga aí quando é que a gente usa o mais que perfeito. Então vamos lá. Quando é que a gente usa o mais que perfeito? Só os muito tops é que sabem usar o mais que perfeito. O mais que perfeito a gente usa quando a gente faz uma menção ao passado e antes do passado existe uma ação anterior. É o passado do passado, por isso que o passado mais que passado. Passado mais que perfeito. Então eu estou falando da novela Malhação, lá estava o pai e a menina engravidou antes do episódio. Entenderam? Ó, eu estou falando do episódio passado e ela engravidou antes do episódio, então é o passado. Quando ela engravidara, só os bons é que sabem usar o mais que perfeito. Só os tops é que sabem usar o mais que perfeito. Tá aqui, ó. De quem a engravidara. A arte reflete a vida, já que é comum, baseados em sugestões de filmes, séries, novelas, gurus da internet ou de pedagogos de gabinete, os filhos desafiarem seus genitores, exigirem liberdade e imporem gostos e vontades. Com isso, muitos pais, sobretudo os mais jovens, veem-se tolhidos de seu poder, veem-se, deixa eu só corrigir, porque eu estou fazendo plural, né? Veem-se reféns de uma composição coletiva de ideal paterno, quase sempre distante da realidade da maioria das famílias. Aí vou lá para a sugestão. Resgatar essa autoridade é fundamental na restituição da paternidade responsável. Eu acho. É preciso resgatar a autoridade dos pais perdida com esse novo conceito de liberdade, de liberalismo. Tem um monte de gente querendo ensinar como é que se educa filho, mas não sabe como é que funciona na prática. Mas tem um montão de gente que quer ensinar. Isso faz mal, porque aí a autoridade do pai fica contestada o tempo inteiro. Mas eu vi em tal lugar, mas eu vi em tal lugar, mas eu vi em tal lugar. A gente vai diminuindo como pai, porque a gente perde importância. Isso é sério. Foi bom, né? Um bom argumento, né? Eu estou usando a minha experiência, por isso que eu gosto de tema de comportamento, porque a gente costuma usar a experiência de vida que vocês têm também, como filhos, se não como pais, como filhos para criarem argumento. Eu gosto disso. Estratégia de argumentação é malhação. Fica bom? Eu acho que sim, né? O que vocês acham? Dê uma olhadinha aí. Mas é malhação como estratégia de argumentação. Bem aqui. Em recente episódio da novela Malhação, e aí cito e depois aproveito, né? A arte reflete a vida. Olha como é que eu resgato aqui. A arte reflete a vida que nós temos, já que é comum que os filhos desafiaram os genitores, exigirem liberdade, imporem gostos e vontades. Bom? Beleza. Agora eu vou para a segunda parte, meninas. Eu vou falar sobre o machismo estrutural. Legal que está longe, né? Eu posso usar a palavra machismo de novo. E é assim que eu vou começar o meu segundo parágrafo. Vocês vão ver e vão perceber. Não, mas aí ficou fácil. Pois é, fazer a redação é fácil. Vocês me têm como professor, acabou. A gente vai para a guerra? Lógico que sim. Vamos ver como é que fica o segundo parágrafo? Vamos lá, vou apagar esse lado aqui para resgatar o primeiro parágrafo, o parágrafo de introdução, tá? Vamos lá. Bom, parágrafo de argumentação. Prometi a vocês que eu ia dizer que os pais também sofrem porque eles são resultado de um machismo estrutural, né? E esse machismo isola os pais e os afasta dos filhos, porque isso não permite que eles sejam humanos. Eu estou muito superior aqui, eu estou num patamar superior, então eu vou impor a minha vontade pela força, na marra, né, com o rigor próprio de quem é autoritário. E aí você perde a boa relação, o convívio fraterno. E eu vou usar a frase do Augusto Cury, pais brilhantes, professores fascinantes, já viram falar disso, né? E ele faz o contrário também. Ele diz que conta pais brilhantes, professores fascinantes, pais fascinantes,
professores brilhantes. Eu acho que esse livro do Augusto Cury, ele tem muita coisa boa. Não é livro de autoajuda, não. Eu acho que ele é mais reflexo da realidade. Eu não gosto dessa coisa de leitura de autoajuda, não, mas esse livro do Augusto Cury, particularmente, eu gosto, porque trata da minha realidade, de pai e de professor. Acho interessante. E tem uma coisa que ele diz uma coisa legal. Os pais não podem temer o constrangimento, a vergonha, até certa vergonha, assim, para conversar com algumas coisas, mas não podem temer isso. Porque aí você conquista a relação de afeto, de cuidado, de proximidade. Aí escreva sobre isso. O machismo faz mal porque faz os homens incapazes de exercer sua paternidade no sentido mais pleno. Aí fiz assim, ó. Também é importante avaliar como o machismo estrutural é um desafio para os pais modernos, que é o tema da redação, né? Os desafios da paternidade. A maioria deles, a maioria dos pais, né, trava uma luta pessoal contra as raízes de uma sociedade patriarcal, autoritária e intolerante. Lá vai. Com isso, muitos pais não se sentem à vontade para conversar sobre sexualidade, valores, posturas, futilidades e nem para fazerem-se frágeis, sensíveis, humanos, enfim. Tal comportamento vai de encontro, choca-se, né? E de encontro é chocar-se. Vai de encontro ao pensamento do escritor Augusto Cury, para quem pais fascinantes não temem o constrangimento, o bom confronto, a discussão saudável e até o contraponto em conversas sérias e afetuosas com seus filhos. Fica bom, né? Citar um autor, citar um livro, pô, uma estratégia de argumentação bem legal. Eu gostei. Eu sempre acho bacana. Eu gostei desse aqui, ficou encaixadinho, ó. Tal comportamento vai de encontro ao pensamento, porque os pais não se sentem à vontade para conversar, os pais não se sentem à vontade para falar sobre futilidades, nem para fazerem frágeis. Eu acho isso indispensável. Sem se fazerem próximos, tá bem aqui, eu vou trocar. Vou colocar mostrarem aqui, eu coloquei fazerem ali, tá? Para evitar a repetição. Vou até trocar. Sem se revelarem próximos, acessíveis e companheiros, esses pais não poderão exercer sua autoridade, apenas imporão medo e não o respeito, a rispidez e a arrogância e não a proteção e o zelo, que eu acho essenciais à boa relação. Tá bom, né? Tá legal? Ó, sem se mostrarem próximos, acessíveis e companheiros, isso aqui vai ser intervenção. Os pais têm que se mostrar companheiros, sensíveis, humanos, próximos, porque senão não serão pais plenos. E não se ensina a paternidade, né? É convívio. Esse é um comportamento que a gente pode discutir, né, com as instituições que falam sobre os homens, com a grande mídia. Eu vou propor essas intervenções. A Sociedade Brasileira de Urologia, entidades que representam os homens, ficaria bacana, com a participação de jogadores de futebol, com artistas e tudo mais. Intervenção para combater o machismo. O machismo permitir aos homens que sejam homens frágeis, sensíveis, mas sem perder a essência. Você pode ser próximo do seu filho, pode ser carinhoso com o seu filho, sem perder a autoridade. É uma coisa que não tem nada a ver com outra. Eu não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade. Eu sou o pai. Assim. Mistério essa relação. Eu citei aqui no primeiro parágrafo de argumentação, eu citei a Malhação, e aqui no segundo parágrafo de argumentação estou usando o Augusto Cury. Nem precisei fazer isso na introdução. Fica bom, né? Simplesinho? Legal. É o meu grupo, é o meu pessoal. Vamos fazer conclusão? Bora lá? Fazer conclusão bacana para arrematar, para fazer 960, 1000, quem sabe? Vamos lá, vamos para a conclusão agora. Para resolver dois problemas. A perda da autoridade motivada por novos conceitos de relação e o machismo estrutural. Eu vou juntar essas duas intervenções numa só. Eu vou falar das duas coisas, evidentemente, mas vou falar de um agente só. Ou do grupo de agentes só. Vamos ver? Conclusão então agora, meninos. Bom, e aí terminamos o texto, né? Fiz uma conclusão, meninos, assim, bem sucinta mesmo. Bem, mesmo difícil fazer sugestão em relação a isso, né? Então fiz uma conclusão bem nos moldes desses Enems que fizeram 1000, né? Bem simplesinha, bem objetiva, bem direta. Vejam só. Eu escrevi assim: para enfrentar os desafios da paternidade na sociedade atual, que é o tema da redação, os homens terão de reinventar-se, portanto. Eu perguntei, tio, por que você colocou portanto no final? Eu pensei que eu ia colocar em qualquer lugar, né? Mas aí dei uma forçada de barra lá para aparecer portanto, mas podia ser em suma.
dessa forma, assim, dessa forma, portanto, para enfrentar os desafios. Aí eu coloquei lá no final, só para mostrar para você que esse termo aqui, ele pode se deslocar, essa conjunção pode se deslocar para cá, pode se deslocar para enfrentar, portanto, para enfrentar os desafios, portanto, da paternidade na sociedade, pode ser aqui, onde você quiser. O deslocamento dessa conjunção, e essa conjunção pode ser, portanto, assim, dessa forma, né, pelo exposto, pelo que foi apresentado. Você tem uma série de conectores para usar um, ou para não usar, eu podia tirar de lá, né? Para enfrentar os desafios da paternidade na sociedade atual, os homens terão de reinventar-se. Para isso, vamos lá. As entidades, quem? As entidades ligadas à educação e direitos humanos, tá? Com o apoio dos órgãos de mídia, devem se unir, agora sim é plural aqui, devem se unir em grande mobilização em favor da paternidade responsável e contra o machismo, que são as duas problemáticas que eu discuti aqui no começo da redação. Vou adiante. Como é que a gente vai fazer isso? Isso pode ser feito com discussões nas redes sociais, com inserções televisivas, com plenárias públicas, com encontro com pais nas escolas, clubes e espaços de convivência masculina. Com que objetivo? Desmontar as imposições de novas metodologias baseadas na desconstrução da autoridade do pai, que é a primeira parte lá. Hoje em dia a autoridade do pai é muito contestada. Aí vou para a segunda parte, né? Mas já está lá os agentes. Tal iniciativa desses agentes deve sugerir mais conversas francas, convivência pacífica, abraços afetuosos e lágrimas solidárias para que a família resgate o valor do pai e sua importância na construção de um mundo melhor. Uma redação, uma conclusão bastante conservadora, mas quadradona, assim, também funciona muito bem, porque eu digo quem, eu detalho quais são as ações, olha lá as ações, ó, em sessões televisivas, discussões nas redes sociais, plenárias públicas, encontro com o pai nas escolas. A gente vai sugerir conversas francas, convivência pacífica, abraços afetuosos, lágrimas solidárias. Acabou, né? Bastante detalhada a conclusão. Então eu tenho o problema aqui, a solução aqui. Nem tão grande a conclusão, feita com uma intervenção só desdobradas para encontrar as duas soluções, as duas intervenções. Redação conservadora, mas faz 960, redação bem organizada, bem planejada, nada de acidente aqui, e é assim que a gente vai para as cabeças. Bom, fiz 2 temas da semana passada, e eu tenho certeza que vocês, muito mais confiantes, muito mais fortes, poderão fazer a redação melhor para mim também, e automaticamente a gente conseguir confiança para seguir na toada aí. Tá difícil, mas vai passar. Um abraço e até a próxima.